Seja muito bem-vindo a mais um Portugueses lá fora, o magazine semanal da sua Rádio Estádio que viaja à volta do mundo à procura dos portugueses, sejam eles jogadores, treinadores ou dirigentes que fazem carreira no futebol além fronteiras. E hoje temos muito preparado para si no programa desta semana. Vamos começar com uma entrevista exclusiva de Pedro Caixinha, que não há muito tempo deixou a sua aventura mexicana e que esteve à conversa com a jornalista Daniela Cruz, precisamente para este programa de hoje, Portugueses lá fora. Em Portugal ficou a impressão da saída assim muito repentina do México. Houve alguma razão em específico para a sua saída, visto que houveram títulos, um treinador conceituado, acarinhado também pelos adeptos? Houve alguma razão em específico que queira dizer que deveu a sua saída do México? Não existiu. Existiu sim uma troca em termos diretivos, onde entraram um novo vice-presidente nas diferentes áreas e tomaram a decisão de querer que eu saísse como treinador e que o diretor desportivo também saísse, ou seja, mudaram. A primeira coisa que fizeram quando entraram e tomaram o clube, por assim dizer, foi tomar essa decisão e nós obviamente tivemos que acatá-la. O que é que guarda da experiência que teve no México? Eu penso que foi uma experiência fantástica, porque foi uma cultura totalmente diferente, uma organização totalmente diferente em termos daquilo que é o futebol, que me permite a mim hoje e a nós como equipa técnica ter um conjunto de ferramentas totalmente diferenciado, vermos aquilo que é o dia-a-dia do treinador com a utilização dessas ferramentas de uma maneira totalmente diferente e poder aplicar essas ferramentas num contexto estrutural que os clubes no México, pelo menos naqueles dois que nós trabalhamos, que nos tiveram a possibilidade de oferecer para continuar a desenvolver o nosso trabalho ao nível do treino, mas sempre num processo mais global, mais holístico, que nós também aí identificamos e passamos a valorizar cada vez mais. O campeonato mexicano não é muito conhecido em Portugal, mas a verdade é que têm vindo alguns jogadores mexicanos e oriundos também do campeonato mexicano para Portugal. Quais é que são as principais diferenças que vê do campeonato mexicano para o nosso campeonato aqui em Portugal? Sim, infelizmente esse é um aspecto. A internacionalização do futebol mexicano não tem existido muito. Aquilo que é eles venderem o seu produto para o estrangeiro é um dos pontos pelos quais eles não têm trabalhado muito. Penso que esse é um ponto que leva ao desconhecimento. O outro tem a ver com a diferença horária também, mas eu recordo-me que passam jogos em Portugal ao nível da MLS, que é mais ou menos o mesmo horário, que passam do Brasileirão, que também não há muitas diferenças de horário, e que passam da própria Argentina. Penso que o futebol mexicano tem que pensar em exportar aquilo que é o seu produto, que é um produto de qualidade. Estamos a falar de jogadores mexicanos que já chegaram e que têm uma qualidade inequívoca, ou seja, em termos daquilo que fizeram no nosso campeonato em diferentes equipas, e também alguns estrangeiros que saíram do futebol mexicano e vieram cá, uns com mais oportunidade e com mais pressão, outros com menos. Mas aquilo que eu vejo de claramente diferenças é que lá também existem clubes grandes, existem diferenças dos orçamentos, mas as diferenças lá não são tão claras e tão marcadas. A outra tem a ver com a incerteza e a maior competitividade em termos de resultados, porque o campeonato está organizado numa fase regular, onde aí sim a regularidade no futebol sempre vai importar, e depois de uma fase eliminar, onde aí sim tudo pode acontecer, e onde, por exemplo, o oitavo que joga com o primeiro nos quartos de final pode eliminar o primeiro qualificado, passar aos meias finais e inclusivamente aceder à final e ser campeão. Então nesse sentido também vem dar uma maior competitividade e uma maior rotatividade em termos daquilo que são as equipas que normalmente saem campeões, não sempre as mesmas equipas, mas muito mais equipas, ou seja, num contexto que agora tem 19 equipas, eu diria que facilmente 12 equipas podem, em diferentes circunstâncias e com diferentes orçamentos, níveis orçamentais, de qualidades estruturais, qualidades de organização da própria equipa, poder concorrer para vir a ser campeões, e isso dá uma grande competitividade àquilo que é a Liga Mexicana. Em relação às suas experiências nos vários clubes, 2 no México, na Escócia, também no Qatar, quais é que são as principais diferenças que viu desses 3 campeonatos diferentes? E até mesmo as culturas. Sim, as principais diferenças são essas mesmas, ou seja, é a nossa capacidade de identificar que existem diferenças, é a nossa capacidade de ter uma metodologia muito clara e de perceber que tipo de nuances
ou de situações diferenciadas, é que temos que, sem perder a nossa identidade, sem perder a nossa metodologia, poder aplicá-las nesses diferentes contextos. Por isso foram todas elas experiências enriquecedoras, no sentido de, em primeiro lugar, identificar todas essas diferenças e poder encontrar estratégias para não perder de vista aquilo que é a nossa metodologia e poder aplicá-las com um sucesso relativo. Foi fácil a adaptação a cada país? Eu penso que sim, eu penso que se nós estivermos abertos e pensamos que cada vez temos um caráter mais global em termos daquilo que é o treino e daquilo que é a nossa profissão, e tivemos também essa ambição de querer trabalhar, por exemplo, no estrangeiro, temos que estar aberto a esse tipo de situações. Mas há muitos sacrifícios que têm que ser feitos para isso. Mas acho que, em termos do cômputo geral, a experiência é muito mais enriquecedora e com muito mais aspectos positivos que negativos, certamente. Tem algum episódio marcante de algum desses países por onde passou? Existem vários, mas seria perder muito tempo com eles, mas lembro-me, por exemplo, em termos de que quando era adjunto na Arábia, utilizava muito o caráter religioso deles em termos daquilo que seria a conquista. Lembro-me, por exemplo, quando fomos jogar no Panathinaikos ao Rangers, curiosamente numa eliminatória nos quartos de final, se não estou em erro, da UEFA, e que fomos jogar ao Ibrox, utilizei o Braveheart, ou seja, tentava arranjar sempre algumas comparações culturais para que eles tivessem uma maior identificação com o processo e com isso a motivação também fosse um fator que pudesse acrescentar a diferença. Ficou surpreendido com o resultado do Rangers frente ao Futebol Clube do Porto, visto que o Futebol Clube do Porto era apontado como um dos favoritos e o Rangers acabou por vencer um jogo e empatar outro. Ficou surpreendido com esse resultado? Não diria que fiquei surpreendido ou não, diria que sei e tenho a ideia clara que o Rangers tem vindo a evoluir. Nós chegámos ao Rangers num momento difícil, de onde eles vinham claramente daquilo que era ter descido à 4ª divisão, ter descido ao inferno e ter vindo crescendo sucessivamente e voltando à Primeira Liga. O nosso contributo nesse sentido foi importante para limpar a casa. Quem chegou, e ainda bem, o Steven está a fazer um trabalho fantástico. Sabemos a qualidade e a dimensão daquele clube e sabemos, obviamente, o caminho que eles estão a tomar para poder regressar àquilo que eram antes do que foi a decisão de terem que descer ao inferno do futebol escocês e voltar a subir ao topo do futebol escocês, e agora, neste caso, estar próximo daquilo que é o historial do clube também ao nível das competições europeias. Saíram algumas notícias sobre o seu nome ser apontado ao Sporting. Existiu alguma verdade nisso ou não? Não, eu acho que são fake news, nunca fui contactado nesse sentido. Mas é com orgulho que vimos o nosso nome associado a uma equipa com a dimensão do Sporting Clube Portugal. Ainda ambiciona treinar em algum dos clubes grandes em Portugal? Sem dúvida, esse é o sonho que tive desde que comecei a trabalhar há 20 anos. Representar um dos grandes no nosso país não é agora, passado 20 anos e depois de uma trajetória que temos vindo a construir, deixar de o ter. Então está nos seus planos voltar a treinar em Portugal? Dou o exemplo do Carlos Carvalhal, que esteve lá fora e agora voltou para treinar o Rio Ave, até mesmo José Gomes, que também vai treinar o Marítimo. Está nos seus planos voltar então a treinar um dos clubes de Portugal, tendo em conta também pode ser um dos grandes? Não é uma questão dos planos, eu acho que a vida tem-me tem-me colocado perante um conjunto de oportunidades que aparecem num determinado espaço de tempo. Se a oportunidade surgir, eu tenho que analisá-la e tenho que depois tomar uma decisão nessa conformidade. Por isso sei claramente aquilo que quero agora para a minha carreira, por isso é que neste momento é importante eu tomar uma pausa para decidir bem em relação a qual é o próximo passo em relação ao futuro, mas se esse passo for um passo acertado e for aqui em Portugal, eu também não terei como dizer que não. Voltando agora ao campeonato português, Vítor Oliveira, treinador do Gil Vicente, disse recentemente que o nosso campeonato era muito competitivo, mas que não chegava assim muito à bola. Partilha da mesma opinião? Tem alguma opinião formada em relação ao campeonato português? Eu, a partir do momento que regressei do México, os primeiros tempos foram dedicados à minha família. Não estava com a minha família, não quis acompanhar de perto o futebol. Passado algum tempo voltei aos estádios, voltei a fazer uma análise mais sobre aquilo que são as equipas. Eu vejo que as equipas têm claramente uma ideia muito definida. Vejo com alguma tristeza um estudo que saiu do Observatório do Futebol, penso que na semana passada, onde somos o segundo campeonato da Europa dentro de 31, que tem mais jogadores estrangeiros. Vejo que
indo aos estádios, alguns jogadores estrangeiros têm qualidade para poder representar o nosso futebol, outros não têm tanta, e vejo que também só 9,1% das equipas é que dão oportunidade aos jovens que são formados nos nossos próprios clubes. Isso é aquilo que mais me entristece, e penso que esse tem que ser o caminho para poder nivelar mais por cima aquilo que é o nosso futebol, porque os nossos jogadores têm de facto muita qualidade, a nossa formação tem muita qualidade, e o trabalho que também está a ser feito ao nível da certificação das academias portuguesas também está a concorrer nesse sentido. Para finalizarmos então, são 20 anos de carreira como treinador. Qual é o momento mais marcante destes 20 anos? É sempre o primeiro, quando ganhas a primeira vez, ou seja, mais além do que foi ganhar o campeonato pela primeira vez, foi ganhar pela primeira vez um primeiro troféu, porque sempre tínhamos na nossa ideia como é que íamos reagir quando isso acontecesse, tínhamos essa ambição e esse sonho quando acontecesse, mas foi muito simples, e só pensei, a responsabilidade agora é maior, a responsabilidade em relação à direção do próximo também tem que ser maior, e a aplicação para que venha ao próximo tem também que ser maior. Entrevista exclusiva de Pedro Caixinha à Rádio Estádio para este programa Portugueses lá fora. E agora vamos para uma verdadeira aula de gestão de ativos, ou se preferirem, de direção desportiva, de um dos nomes mais conceituados do mundo na área, Luís Campos, que é português, e obviamente o quanto isso prestigia o futebol nacional. Luís Campos esteve na cidade do Porto na 4ª edição do World Scouting Congress, uma organização da Quest que pela 4ª vez junta os melhores do mundo na indústria do futebol para 2 dias de intensa troca de experiências e conhecimento, e a Luís Campos abriu o livro da sua experiência, do seu conhecimento sobre estas funções de direção desportiva. Não é uma questão somente portuguesa, é uma questão mundial, que é natural que se coloque. Há países que vão um pouco mais à frente, há outros que vão mais atrás. Eu penso que não foi há muito tempo que, com a globalização, se começou a perceber da importância dos dois fenómenos que vão muito ligados, que a área desportiva e a área económica. Digamos que quando a área económica está muito forte, se trabalharmos bem, podemos ser muito fortes desportivamente. É muito mais difícil quando a área económica está muito mal, sermos desportivamente mais fortes. Portanto, como são duas áreas que estão extremamente ligadas e que estão ligadas também a um fenómeno que se passou em outras áreas, não só de futebol, mas de outras áreas da economia mundial, é natural que a questão se ponha. Eu penso e sei que em Portugal existe gente com muita qualidade. Eu penso que está feito um trabalho em crescimento, como foi feito com os treinadores, que hoje são, digamos assim, dos grandes embaixadores também do futebol português. Não só, antigamente eram mais os jogadores, hoje também temos os treinadores, e penso que no futuro também poderemos ter mais diretores esportivos portugueses a trabalhar fora e a fazer bem também o seu trabalho em Portugal. É um fenómeno que vai ganhando uma dimensão cada vez maior, não só em Portugal, mas, como eu disse, também por todo o mundo, em que a vertente económica começa a ter um papel, ou tem um papel muito importante, e como não se podem fazer erros, cada vez mais se tem que recorrer a especialistas. Eu penso que o papel do diretor desportivo, na minha opinião, é um papel muito importante, mas é essencialmente algo que tem a ver com a evolução do futebol, e todos nós, sobretudo os mais velhos, eu já tenho 55 anos, eu recordo-me de ir treinar e ter só um treinador, de ter só um diretor a acompanhar, massagista, de vez em quando víamos um massagista e um médico, era raro. E estou a falar de futebol profissional, ou entre comas profissional. Depois o treinador passou a ter um adjunto, depois eu lembro perfeitamente dos treinadores treinarem os guarda-redes. Portanto, começou a haver mais dinheiro também no futebol, maior investimento, as equipas técnicas passaram a ser maiores, a dimensão, a área do marketing surgiu, o desenvolvimento da compra e venda de jogadores também surgiu, exige mais gente, exige, acima de tudo, mais especialistas. E penso que
em Portugal estão-se a formar bons especialistas nesta área. Eu vivi recentemente, e vivo agora, uma situação, ou duas situações que não existiram ainda, ou começam a existir agora no futebol português. Eu, quando fui para o Mónaco, foi um investidor, Ribovlev, que comprou o Mónaco, fez um grande investimento no primeiro ano. A equipa faz a subida de divisão. Logo no primeiro ano ele manteve o investimento altíssimo, nomeadamente com a entrada de 3 jogadores do Futebol Clube do Porto, a célebre entrada do Falcão, João Moutinho e o Rames Rodrigues. Eu entro nesse momento. No ano seguinte surgiram, de uma forma perfeitamente natural, os primeiros problemas com o fair play financeiro. Portanto, a UEFA não nos deixava continuar, ou não deixava continuar. Eu penso que esta história é boa de contar e é um bom exemplo. A UEFA não nos deixava continuar, e isso seria um trabalho muito mais facilitado, o presidente Ribovlev continuar a meter, ou colocar todos os anos 100 milhões, 150 milhões em compras no clube. Então a UEFA obrigou-nos a pensar no fair play financeiro, e eu recordo-me, no dia 18 de agosto, eu estava com o Leonardo Jardim, que tinha escolhido para ser o meu treinador nesse projeto. Eu estava com o Leonardo Jardim e tivemos uma reunião em que foi dito: não podemos investir nem mais €1 na equipa, e nós estávamos à espera de alguns jogadores para chegar nessa altura. A solução encontrada foi uma solução que à partida se pode considerar fácil, mas que foi baseada muito, na minha opinião, num excelente trabalho de scouting. Nós tínhamos que comprar barato e vender caro, e com as vendas ajudar o clube a crescer em todos os outros setores. Confesso que não me importei muito com a parte dos direitos de televisão, sabia que era uma fatia importante, mas estava ali o bolo. Preocupei-me muito mais com a compra e venda dos jogadores, comprar barato e vender caro, e dessa forma encontrar uma base económica que me permitisse fazer crescer todo o clube e tudo aquilo que está à volta do futebol do clube, nomeadamente fazer obras naquilo que foi o complexo do Mónaco e que é hoje, construir e ter um departamento médico e de alta performance bastante sofisticado, construir uma equipa técnica de grande qualidade, e começar a contratar jogadores pelos quais, com essa excelente equipa de trabalho de scouting que nós tínhamos, a encontrar jogadores que nós sabíamos e sentíamos que, se nós conseguíssemos aumentar 3 tipos de velocidade que fazem com que um jogador se torne uma mais-valia mais rapidamente ou não, se essas 3 velocidades forem em conjunto, é tudo muito mais fácil. Então é a velocidade de adaptação do jogador. Para isso nós criámos uma equipa de apoio. Eu sei que já há clubes em Portugal que o começam a fazer. Criámos uma equipa de apoio ao jogador. O jogador, quando chega, imediatamente tem aulas de francês, e imediatamente ajudámos a criar, a inscrever os seus filhos na escola, a encontrar-lhe a casa, para que ele se dedique quase única e exclusivamente ao treino e rapidamente possa ser um atleta performante. A adaptação do jogador não passa só pela língua nem pela alimentação, passa as questões táticas. Há jogadores que vêm de outros, quando vêm de África, por exemplo, ou até da América do Sul, são jogadores, sob o ponto de vista tático, que necessitam de algo mais trabalho. Trabalhámos rapidamente para que a velocidade de adaptação do jogador seja feita o mais rápido possível. A segunda velocidade é uma velocidade que nós também tentamos ajudar que aconteça mais cedo, que é a velocidade de maturação do jogador. Os jogadores hoje, na minha opinião, são bastante menos maduros do que há uns anos atrás. E isso tem a ver um pouco com a educação que hoje lhes damos, não só nos clubes de futebol, mas as escolas, os próprios pais. Eu penso que os miúdos hoje de 23 anos, eu recordo-me que eu casei aos 23 anos e hoje pouca gente casa aos 23 anos, e recordo-me eu tinha que ganhar o dinheiro para sustentar a família, ou seja,
eu penso que a velocidade de maturação, se a conseguirmos acelerar e se conseguirmos escolher também jogadores, também faz parte. E depois podemos discutir como, porque é algo extremamente moderno no scouting. Se escolhermos jogadores já com alguma maturidade, os jogadores que nós sabemos que têm índices para poderem chegar rapidamente a uma maturação perfeita. E a terceira, que é a velocidade da oportunidade. A velocidade da oportunidade de fazer o jogador jogar passa muito pela política desportiva coletiva do clube, que tem que existir um projeto individual do jogador, mas existe, acima de tudo, está o projeto desportivo coletivo do clube. E no Mónaco, tal como agora no Lille, passa muito, por dar oportunidade aos jovens jogadores, aos jovens talentos de jogar. Essa oportunidade, a velocidade a que chega a oportunidade, se o jogador for talentuoso, se ele se adaptar bem e atingir níveis de maturidade altos, vai fazer ou fará com que muito rapidamente a gente tenha jogadores jovens, preparados para poder vender aos mercados mais caros, para melhorarmos as nossas condições internas. E se este ano compramos, eu tenho um exemplo que eu muitas vezes discuto com o Admar, que está ali, que é o meu chefe scouting, é muito mais fácil comprar no mercado. Eu começo por comprar no Lille, por exemplo, um mercado dos 5 milhões. Graças ao trabalho que fomos fazendo nestes 2 anos e pouco e 3 meses que temos, hoje já podemos ir ao mercado dos 15 milhões, que antes não podíamos ir. E conseguimos ainda jogadores com mais sucesso, penso eu, ou mais próximos, ou mais maduros, ou também lhes damos melhores capacidades de adaptação dentro do clube. Portanto, eu penso que estes são fenómenos tão interligados. Eu falei um pouquinho daquela que foi a minha experiência de algo agora com Gerard Lopes, toda a gente conhecia da Fórmula 1, que agora investiu muito dinheiro neste projeto do Lille e que começámos praticamente do zero. E eu penso que fizemos um trabalho excepcional, porque conseguimos. Eu recordo-me que o Lille tinha algumas centenas de milhões de dívidas e que este ano reduzimos o passivo em mais de metade. Recordo o Mónaco, que não conseguia continuar com a política do fair play financeiro, e em 3 anos faz 989 milhões de euros de vendas, sendo 700 milhões de mais-valias. Ou seja, eu penso que é possível, e é essencialmente esta a mensagem que eu passo àqueles que trabalham no futebol, eu penso que é possível nesta nossa indústria. A mim custa um bocadinho falar indústria, futebol como indústria, porque ainda tenho a paixão de antigamente, ainda faz um pouco parte de mim, mas eu penso que é possível, nesta indústria em que trabalhamos, conciliar bons resultados desportivos, que no fundo é essa a base para que todos trabalhar, com bons resultados económicos. E quanto mais fortes formos economicamente, mais fortes seremos desportivamente. Eu gostei de ouvir aqui o Miguel e o Carlos falar. Eles tocaram em pontos muito importantes, nomeadamente quando disse se investirmos, se podemos investir 20 para ganhar 25. Eu penso que o caminho do futebol português precisa ser esse, porque este é um país de altíssimo talento, é um país de futebol e é um país onde os scouts gostam de vir. E eu penso que os clubes portugueses têm que aproveitar mais e melhor as pessoas do futebol, as pessoas com capacidade para lidar com estas áreas e ajudar a crescer e a fazer crescer e o futebol português a ir para um nível ainda mais alto do seu ponto de vista económico também. Luís, já aqui disse, o seu chief scout até está aí consigo, eu tenho um contacto muito direto. E que peso é que dá no seu trabalho ao treinador nas decisões do que é as contratações? É o que deve ter, até também apelando da sua experiência como treinador antes, no futebol claro, atual. Muito. Isto é um processo conjunto, é um processo em que todas as pessoas que trabalham no clube têm que entender perfeitamente
Eu recordo-me que no início do Mónaco tive, entre comas, algumas guerras internas para explicar a nova política do Mónaco. No Lille passou-se precisamente a mesma coisa. É preciso algum tempo para que todo o clube entenda qual a filosofia e qual a passagem, qual a mudança que existe no clube em termos de política desportiva e naturalmente de política económica, porque estão todas ligadas. Eu dou muita ênfase ao scouting, e estamos numa conferência de scouting e eu de propósito viro muita conversa para o scout, porque imagino que esteja aqui muito scout. Eu dou muita ênfase ao scouting porque a regra que existia no tempo do Eusébio e de outros existe agora, é a mesma. Não há boas equipas sem bons jogadores. Essa é a regra número 1. Portanto, a primeira coisa que temos de ter é comprar bons jogadores, é conseguir ter bons jogadores. Depois, o papel do treinador é extremamente importante para conseguir fazer de todas estas unidades uma equipa. Eu utilizo muito, o Carlos há bocado falou nas peças, eu utilizo muito o exemplo do puzzle e vou um pouquinho mais longe. Quando se constrói uma equipa, é muito importante, antes de tudo, definir o perfil dos jogadores, saber qual o modelo de jogo. Não há confusão entre modelo de jogo e sistema de jogo, que ainda existe muito. Definir qual o modelo de jogo. Esse modelo de jogo tem um perfil de jogador por posição. Isto faz-se com o treinador. O treinador hoje não consegue saber quem são os melhores jogadores que estão a aparecer ou a surgir na Itália, na Roménia, no Japão. Portanto, é preciso toda uma equipa que forneça ou que alimente todos estes perfis e saber escolher os perfis em função da nossa capacidade económica também e fazer um puzzle em que cada peça tem que fazer o clique e bater certo, isto numa imagem para que tudo corra da forma mais perfeita. Eu penso que é muito importante o papel do treinador, não só na definição do perfil, como também no processo de treino. Treinador é treino, processo de treino. Ajudar a fazer uma equipa de todos estes jogadores com perfis devidamente trabalhados, orientados e escolhidos. E penso que desta forma se podem construir equipas performantes, como foi o caso do Mónaco e é agora também o caso do Lille, e economicamente extraordinariamente viáveis e às vezes até com lucros altíssimos, como foi o caso do Mónaco. No entanto, é preciso ter especialistas ou verdadeiros especialistas nesta área, e eu também recorro ao exemplo do puzzle. Se nós colocarmos, escolhermos 3 cidades bonitas, 3 fotografias, se formos pensar em Nova Iorque, pensamos em Manhattan, se formos pensar em Paris, pensamos na Torre Eiffel, por exemplo. Mas se colocarmos, acho que são 2 imagens bonitas, mas se colocarmos a Torre Eiffel no meio de Manhattan, acho que a Torre Eiffel perde todo o seu efeito, toda a sua beleza, e Manhattan passará talvez a ser uma enorme confusão arquitetónica. Eu penso que é aí que entra o bom scout, e é aí que se faz o bom scouting, que é escolher as peças certas, e hoje o bom scouting é algo de nuclear no futebol moderno, nas equipas modernas e no futebol economicamente viável, que é aquilo que todos nós procuramos também. Eu falei num projeto desportivo coletivo. Eu penso que, antes de tudo, é preciso criarmos este projeto desportivo do clube e sabermos que aquelas são as linhas orientadoras. E depois então entramos nos projetos desportivos individuais e passamos a escolher não só o treinador, como também os próprios jogadores. A escolha do treinador, por exemplo, num projeto como o do Lille, como foi do Mónaco, tem muito a ver com, se nós trabalharmos muito com jogadores jovens, nós construímos uma equipa, por exemplo, a base
Nós temos uma coluna vertebral com 4 ou 5 jogadores experientes, onde está o José Fonte, o Benjamin André, o Loic Remy, e depois temos uma série de, eu chamo-lhe os eletrões livres, aqueles jogadores jovens que nós sabemos que erram mais vezes, mas que são jogadores de enorme potencial e que é preciso quase que um educador, por exemplo. É preciso alguém que tenha a paciência de ensinar e que tenha um percurso como formador quase também. É preciso de alguém que ao mesmo tempo seja ou tenha a capacidade de exprimir bem as próprias ideias do clube na comunicação social e no seu diálogo dia a dia com os jogadores. Ou seja, a gente vai traçando pouco a pouco o perfil do treinador. Eu recordo-me quando foi do Mónaco para o Leonardo Jardim, nós fizemos uma tabela em que colocámos vários fatores a ter em conta do treinador correto para aquele tipo de projeto, porque o nosso primeiro treinador era o Claudio Ranieri. A partir do momento que tínhamos que, se eu dissesse ao Ranieri vou buscar eu não vou falar em nome de jogador, vou buscar um jogador muito jovem que nunca jogou na primeira divisão, talvez ele não fosse gostar muito, ou eu percebi que não ia gostar muito, mas se calhar com o Leonardo eu já sabia que esse jogador, se trabalhasse bem, se assimilasse bem as ideias do clube, se adaptasse bem, se maturasse bem, iria ter a sua oportunidade. E portanto, escolhemos os treinadores, neste caso, em função daquele que é o projeto desportivo do clube. Eu não quero um treinador que pense, isto passa-se muito, eu penso que também se passa em Portugal, tenho a certeza absoluta. Eu não vivo cá já há 10 anos, que sou imigrante, é muito duro ser imigrante. Eu não vivo cá há 10 anos, mas vou acompanhando o futebol português naturalmente. E eu penso que colocar a pressão no treinador do agora, que é algo de normal, se nós queremos tornar os clubes economicamente viáveis, não só sobreviver, mas saber viver, temos que dar muito mais estabilidade. Temos que escolher muito bem os treinadores e temos que dar muita mais estabilidade aos treinadores. Palavra de Luís Campos, e por isso uma palavra que deve ser ouvida e que merece reflexão no futebol português. O diretor desportivo, conselheiro do presidente do Lille, a contar um pouco da sua experiência além fronteiras nestas funções de direção desportiva. Ora, também nome grande nesta área é Carlos Freitas, é o atual diretor desportivo do Vitória Sport Clube. Foi pela mão do clube vitoriano que regressou ao futebol português, e em semana em que completou 20 anos de carreira como diretor desportivo, Carlos Freitas, também presente neste World Scouting Congress, abordou muitas das suas experiências ao longo destes 20 anos, fazendo inevitavelmente algumas comparações ou algum paralelismo entre o que foi desempenhar as funções, por exemplo, na Grécia e em Itália, com aquilo que se passa em Portugal. Vamos então ouvir neste Portugueses lá Fora, Carlos Freitas. Na próxima sexta-feira eu faço 20 anos desta atividade. E lembro-me que em 99, quando fui convidado pela primeira vez pelo Luís Duque para ir para o Sporting, a nomenclatura que ele me escolheu foi consultor do Conselho de Administração. Exatamente com estas funções que tenho hoje, mas porque as experiências anteriores tinham queimado, digamos assim, a função. É óbvio que isto tem a ver com uma questão cultural. Eu acho que esta é uma indústria que hoje em dia requer especialização. Penso que houve 2 fatores fundamentais no final do século passado que potenciaram muito esta função, que foi, por um lado, a Lei Bosman, por outro lado, o boom da internet, onde a informação começou a ser muito mais rápida, a circulação também. O advento das SADs, obviamente, com uma perspectiva comercial, trouxe outro tipo de necessidades
e a obrigação de se apresentar determinado tipo de requisitos para a substituição do velho, entre aspas, chefe de departamento de futebol, digamos assim, que ao fim e ao cabo foram diretores desportivos com outro nome, noutra época, e que também eles fizeram muito pelo futebol português, nomeadamente porque eu entendo que em Portugal nunca faltou qualidade, provavelmente faltou meios de promoção, métodos de treino e outro tipo de ferramentas que hoje em dia temos à nossa disposição. Acho que é uma função que hoje em dia, com o processo de credibilização que a própria Federação está a levar a cabo com o primeiro curso de diretores desportivos, acho que é um passo importante. Acho que outro passo importante poderá ser a obrigação da inclusão da figura do diretor desportivo no licenciamento dos clubes, que é um pormenor que é prática oficial em Itália desde os anos 60. E defendo que aqui seja igual. Onde a figura será talvez o país onde é mais reconhecida há mais anos. E acho que é um processo lento, mas que está consolidado. Carlos, deixa-me aproveitar antes de fazermos uma nova ronda, pegando nessa sua experiência, por exemplo, em Itália, ainda é diferente, pode-se dizer então, a forma como se olha para o diretor desportivo num país como Itália e aqui, apesar do avanço? Não quer dizer que não existam clubes sui generis onde a figura do diretor desportivo é oficial, mas na prática é completamente ofuscada por regimes mais presidencialistas, e há casos subejamente conhecidos e que nas últimas semanas até são veiculados pela imprensa diariamente. De qualquer das formas, a obrigação da função, digamos assim, no organograma credibiliza. E eu sou testemunha que em 70, 80% dos casos, quer na série A e na série B, a figura do diretor tem a responsabilidade de gerir um orçamento, escolher o treinador, escolher os jogadores e responder por isso. Mas perguntar-lhe, este paradigma que falámos aqui, que foi alterando no futebol, com a entrada de investidores, proprietários, parece-me a mim que acabou por fortalecer um pouco também o papel do diretor desportivo. Porquê? Porque esses proprietários, porque querem bons resultados, especialistas procuram os melhores. Não sei se concorda, mas pelo menos parece-me que quando há um largo investimento há também um interesse em ter um diretor desportivo, um gestor de ativos, como lhe quisermos chamar. Lá está a questão da nomenclatura, alguém especializado. Eu já trabalhei em clubes de sócios e em clubes de propriedade. Em qualquer um dos dois cenários, aquilo que foi previamente negociado verificou-se, felizmente. Sempre tive a responsabilidade técnica a meu cargo. Fui julgado por isso nos vários clubes. Acho que, vou-me repetir relativamente à primeira questão, acho que o caminho, cada vez mais, tendo em conta a especialização que é requerida por este segmento de atividade, obriga cada vez mais à contratação de especialistas. Esses especialistas cada vez têm mais meios para serem dotados da maior competência. E a partir daí é toda uma bola de neve que é desencadeada. Depois de falarmos de direção desportiva, e com dois grandes nomes como Luís Campos e Carlos Freitas, vamos agora falar de um scout e de scouting, de um observador português que é um português lá fora desde 2015-2016, quando iniciou funções no Celta de Vigo e depois de 2 temporadas no clube galego, está agora na 2ª temporada no Sevilha e partilhou um pouco do seu percurso e da sua experiência também neste World Scouting Congress, em que acabou por partilhar o que foi o seu trajeto e a sua experiência no mundo do scouting nos clubes espanhóis. Eu acho que é uma história interessante, porque eu não quero servir de exemplo, porque não sou exemplo, mas que sirva de inspiração, pelo menos para muitos jovens que se calhar ainda não tiveram a oportunidade e que oxalá tenham como eu a tive. Eu, como tu bem disseste, eu comecei a trabalhar no Celta de Vigo, em Espanha, com o Mr. Eduardo Berizzo. Eu antes fiz a minha formação na Faculdade de Desporto, também, que foi algo fundamental para mim e para o meu desenvolvimento. Fiz um estágio na formação do Porto com o professor José Guilherme, também algo muito importante, onde tinha na equipa técnica o Mário Silva, o Folha, ou seja, tive uma série de contextos e
tive a sorte e o privilégio de partilhar experiências com pessoas com as quais aprendi imenso, pessoas com diferentes perfis, antigos jogadores, pessoas do meio mais universitário. Depois tive também no Desportivo das Aves com o Mr. Fernando Valente, também uma experiência, a minha primeira experiência no futebol profissional e que a mim me ajudou imenso, porque por vezes nós saímos da faculdade e o contacto com o meio profissional, há ali um choque, então de certa forma aquilo coloca-te no teu lugar e faz perceber que tens que de facto de estar a top e de seres muito profissional em tudo o que fazes. Eu vou à Espanha, ao Celta de Vigo, eu entrei em contacto com o Mr. Eduardo Barizo por e-mail, fazendo-lhe um pedido para poder observar alguns treinos, e ele responde que sim. Eu fui a Vigo, eu sou do Norte, Ponta Barca, como estávamos a comentar há um bocado, fica mais barato ir a Vigo da minha casa de Ponta Barca do que vir ao Porto, porque só se paga portagens até Valença. E neste sentido fui a Vigo e assistir aos treinos, e num momento, no final de um desses treinos, tive a oportunidade de falar com ele, e nesse momento estávamos a falar do treino, do jogo anterior, e ele percebeu que eu já tinha alguma experiência como analista, na observação dos adversários e tal, e ele propôs-me fazer um trabalho sobre o próximo adversário, que ainda me recordo que é o Villarreal, uma equipa que jogava muito bem. E então fiz esse trabalho. Na próxima semana apresentei o trabalho a ele e à sua equipa técnica, gostaram, e ele propôs-me fazer o próximo, e assim foi, E assim chegaste. E assim cheguei, e depois passámos 2 temporadas muito boas no Celta de Vigo. Para recordar, perdemos a meia-final da Liga Europa com um senhor que depois ganhou a final, que foi o José Mourinho, e depois daí já seguimos para o Sevilha. Estive no Sevilha, onde trabalhei com ele, com o Mr. Vicenzo Montella, com o Joaquim Caparrós. Tive uma breve passagem pelo Paraguai, pelo Cerro Porteño, onde foi coordenador de scouting e também do departamento de análise. E, entretanto, para terminar, como disseste, voltei para o Sevilha. Um exemplo de profissional, um exemplo de jogador, é o capitão, é um dos capitães. Há muito tempo que se mantém num clube. É muito difícil manter o nível de rendimento que ele teve num clube de tanta exigência como é o Sevilha. O Daniel, se não me equivoco, tem 3 Ligas Europa, está num clube que enfrenta os melhores, e nesse sentido realçar a sua carreira, porque é de facto um profissional de excelência, e acho que é um grande embaixador de Portugal em Sevilha e de uma forma mais geral no campeonato espanhol. Abel Pimenta, que aos 27 anos é então um dos responsáveis do scouting do Sevilha, a contar a sua experiência e a deixar elogios para Daniel Carriço, que apelidou aqui de um verdadeiro embaixador do futebol português em Sevilha, um nome incontornável do clube, agora orientado por Julen Lopetegui, antigo treinador do Futebol Clube do Porto. Vamos agora, nestes portugueses lá fora, falar de Nani, que, fiel às suas raízes, foi até Cabo Verde, participou em vários jogos de beneficência e, em declarações à televisão cabo-verdiana, demonstrou-se bastante surpreendido positivamente com a qualidade dos jovens jogadores cabo-verdianos que, com ele, dividiram os relevados. Pude presenciar talento em ambas as equipas, tanto nos mais jovens como nos mais velhos. Já há muita organização já. Hoje, por exemplo, pude presenciar bom futebol, boa disciplina tática. Há talento. Hoje os mais jovens, alguns ao início muito tímidos, mas depois mais para frente no jogo começaram a soltar-se e a demonstrar a sua qualidade. Há potencial, só que há que criar condições para que potencializemos ao mais alto nível todos esses jovens que têm muita força, que têm muito querer. Nani, que acabou então por visitar Cabo Verde e por contribuir assim para momentos de grande alegria para os jovens jogadores cabo-verdianos, com os elogios do internacional português para a qualidade futebolística destes irmãos africanos. Vamos agora, para terminar, falar de Jorge Jesus, ele que no Brasil teve declarações absolutamente incontornáveis
no que diz respeito à constante crítica que sentiu ser alvo desde a primeira hora pelos colegas de profissão brasileiros? Para aqueles meus colegas que estão aqui no Brasil, que em Portugal já trabalhou um brasileiro, chama-se Secolari, um grande treinador. A seleção portuguesa, acarinhado por todos os treinadores brasileiros, acarinhado por todos os treinadores portugueses. Não estou a dizer pelo povo português, porque eu também sou acarinhado pelo povo brasileiro. Além do Scolari, Lazzaroni, Abel Braga, Carlos Alberto, René Simões, Paulo Autori, Abel Braga, estes treinadores, mais alguns que eu agora não me lembro, trabalharam todos em Portugal. E nós, treinadores portugueses, quando eles estiveram lá, tentámos aprender, tentámos tirar qualquer coisa positivo, e nunca foi esta agressividade verbal constantemente os treinadores do Brasil têm sobre mim, e praticamente aqueles que já estão aposentados, como vocês dizem, já estão em casa com luvas a tremer, não é? Portanto, não entendo, não é? Não entendo estas mentes fechadas, e espero bem que olhem para mim como um colega de profissão deles, independente de ser português, argentino ou brasileiro. Ora, e é português com muito orgulho para nós todos, e com Jorge Jesus despedimos-nos de mais uma edição dos Portugueses lá fora. Marcamos encontro consigo na próxima semana com mais aventuras, mais viagens, mais histórias de portugueses lá fora.